eles levam um monte de Havaianas. Por quê? Porque é mais barato aqui do que lá. Uma Havaiana lá custa 3, 4 vezes o valor da Havaiana daqui. Então eles compram aqui para dar de presente, eles compram para vender, né? Porque é muito mais barato aqui. Então, por conta dessas tarifas protecionistas. Então, tudo que é comercializado internamente é mais barato do que os produtos que vêm de fora, tá? São medidas protecionistas, vem de proteger, tá? Então, principalmente a gente vê isso em relação às exportações, tá? Então, monopólio comercial. Então, essas nações que vão empreender as navegações, elas vão querer monopólio, controle sobre determinados produtos. E vai surgir também o que a gente vai chamar de pacto colonial. Era o pacto entre metrópole e colônia. Isso também tem que ficar claro isso para vocês. É um acordo, né, firmado entre metrópole com a sua colônia, em que a colônia era obrigada a obedecer. No caso, a gente aqui era obrigado a obedecer, então, a Portugal. Então, a economia colonial é complementar da colônia que só negocia com sua metrópole. Ela é proibida, então, de vender suas manufaturas a qualquer outra nação que não seja a sua metrópole. Isso é um pacto colonial, tá? Bom, então Portugal, primeiro Estado-nação moderna, primeiro império ultramarino moderno. Por quê? Porque eles vão empreender, então, as navegações, eles vão ser os pioneiros. Então, no século XVI, os portugueses mantinham, então, mais de 50 feitorias na América, África e na Ásia. Então, o que são feitorias, pessoal? Acabei já de falar para vocês. São armazéns, são locais de armazenagem, então, de determinados produtos. No caso, no Brasil, era do pau-brasil, para que ficasse mais fácil, né, o escoamento dessa produção. No caso do pau-brasil, para que fosse mais facilmente, então, embarcado esse pau-brasil nas caravelas, tá? O apoio, então, dos padres jesuítas. Então, essas navegações que eram patrocinadas, então, pela burguesia, que tinha como religião oficial o catolicismo, tá? Então ainda mantinha esses acordos com a igreja, esses acordos eram muito fortes, tá? Surge, como eu falei para vocês anteriormente, a Companhia de Jesus, tá? Pelos padres jesuítas, a fim de estabelecer, então, novos contatos, né, com outras civilizações e catequizá-los. Então, o principal objetivo era conquistar novos fiéis, fortalecer o poder da igreja, que tinha ficado um pouco enfraquecido com o surgimento, então, do islamismo, né, que foi o palco, então, das cruzadas. Então, era a Guerra Santa, a briga entre os católicos, né, e os muçulmanos. Então, em 1500, então Portugal então vai dominar então o comércio no Oceano Índico, com especiarias, sedas, pedras preciosas e o surgimento então da escravidão, que a gente vai trabalhar posteriormente. Então, a questão da escravidão e do comércio triangular formado a partir de América, África e Europa, tá? Comércio triangular é firmado entre Europa, a África e a América, tá? Então, Portugal vai ganhar o destaque aí no comércio, tá? Do tráfico negreiro. Em 1580, surgimento da União Ibérica, que a gente vai ver mais à frente, né? Só já para adiantar isso com vocês, União Ibérica, então, era Portugal e Espanha sobre a mesma coroa, tá? Então, com a morte do rei de Portugal, tá?
Felipe II, rei da Espanha, que era o descendente mais próximo, vai então dominar então Portugal. Então Portugal e Espanha sobre uma mesma coroa, e isso significa União Ibérica, tá? Então quando vocês ouvem falar União Ibérica, Portugal e Espanha sobre a mesma coroa, tá? Então um só governante para as duas monarquias nacionais. Ficou claro isso para vocês? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não. Então tá. Bom, então era o início da Idade Moderna. O mito do Eldorado percorre a Europa. Então, Eldorado, né? De que havia uma civilização rica em ouro, né? Que seria tão cobiçada então por todos os navegadores. Então, os espanhóis descobrem em Potosí, tá? No Peru, uma montanha de prata. Por que a prata, né? Vai ficar então vai ter o seu valor, então, mais baixo do que o ouro, se era tão cobiçada quanto. Porque eles vão encontrar muita prata. Então, é a lei da oferta e procura. Então, quanto mais raro um produto é, mais caro ele é. Quando a gente tem em maior abundância, né, em maior concentração, aquele produto, né, o que acontece? Aquele produto ele é barateado, tá? Então, isso vai acontecer com a prata. Então, a Espanha vai tornar-se então a nação mais rica do mundo, que é o que eu falei para vocês da questão do metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Então, quando as nações acumulavam mais metais preciosos, mais pedras preciosas, mais importante elas eram. Bom, guerras e gastos levam ao declínio espanhol já no século XVII. Então, Inglaterra, França e Holanda não acatam o chamado Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado, né, de Tordesilhas vai ser o tratado firmado entre Portugal e Espanha, né, que vai determinar a exploração de cada um. Então, o Brasil ele vai ser cortado pelo Tratado de Tordesilhas, mas as nações não vão começar a não respeitar esse Tratado de Tordesilhas. Então, em 1533, a Inglaterra monta postos comerciais na costa africana. A França vai contrabandear o pau-brasil, comercializar pelos peles e penas. Tá? Então, a França vai invadir o Brasil e vai contrabandear, então, o pau-brasil, as peles e penas dos animais daqui. Em 1593, a Holanda monta postos comerciais na América. A Holanda que vai ser a principal parceira comercial do Brasil quando a gente falar sobre o ciclo do açúcar. Tá? A Holanda, que era o quê? Era uma colônia de quem? Da Espanha. Tá? Até então, a Holanda é uma colônia da Espanha. A metrópole é a Espanha. Tá? E as três nações então tentam invadir terras na América, com êxito no século XVII. Ocorrem atos de pirataria ou ataques de corsários na costa americana. Então, essas monarquias vão financiar esses piratas para atacarem, então, os navios adversários, tá, de outras nações, e dividiam esse lucro, tá? Bom, então a exploração do Atlântico Norte. Então a gente vai ter então a descoberta então do Brasil. Mas eu vou pular isso porque a gente vai depois trabalhar a questão dos Estados Unidos mais à frente, tá? Então as companhias de comércio. Então a gente tem o declínio de Portugal e Espanha. Os ingleses e holandeses criam companhias de mercadores. Então vai surgir aí a Companhia das Índias, tá? E aí a gente vai estar trabalhando então mais à frente com essas outras questões. Eu não vou me adiantar, porque senão vocês vão ficar confusos. Bom, turma,
Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? A esse tema que a gente trabalhou, as navegações, o quanto importante foi, né, descobrir um novo mundo, né? Porque isso vai favorecer então depois a chegada da família real, né? Nós somos colonizados então por Portugal. Há quem diga que se a gente tivesse sido colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis, seria melhor? Isso a gente nunca vai ter como saber, né? Porque países que foram colonizados pelos espanhóis estão bem. Tem alguns países que estão bem piores do que o nosso, né? Então, assim, a gente teve uma série de fatos que vão ocorrer por conta da gente ter sido descoberto, então, né, pelos portugueses, né? E somos o que somos, né? Não tem. É um achismo, né? A gente achar que seria melhor se a gente fosse descoberto. Por que a gente não foi descoberto pelos americanos? Bom, porque os americanos também eram uma colônia, né? A gente vai aprender depois, vocês vão aprender depois sobre isso. Mas os Estados Unidos era uma colônia inglesa, também foram explorados da mesma maneira que a gente. A maneira com que eles vão se desenvolver é que vai ser diferente, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Porque a aula já está acabando, já vai encerrar a reunião. Não? Bom, então só para lembrar, então quem faltava entregar a lição de casa, Júlia, Maria Eduarda e Cauã. Os três ainda não entregaram a lição, tem até hoje para estar entregando a lição que eu deixei lá para vocês, tá? Que vale nota. E na aula que vem a gente vai falar então sobre o que vocês viram então na lição de casa. A gente vai estar debatendo um pouquinho sobre isso. Vamos estar trabalhando então com essas questões. Eu vou deixar então depois disponível para vocês os slides, tá? E a aula lá gravada lá no Classroom. Tudo bem, turma? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então tá, pessoal, eu vou encerrando porque vai cair a reunião, tá? Então qualquer dúvida deixem lá para mim, tá? Nos comentários que eu respondo para vocês. E bom final de semana, boa aula para vocês aí que vocês ainda têm aula. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.